Oi galera, tudo bem? Ontem era pra ter sido o meu casamento e tem muita gente me perguntando como eu estou. Eu estou bem, estou confiando no cuidado e na bondade de Deus, que continua sendo bom e continua sendo Deus. Tchau! Fala galera, tudo bem com vocês? Queria falar rapidinho sobre a ansiedade. É importante nesse momento de quarentena a gente fazer as coisas que estão ao nosso alcance, mas as que estão no alcance de Deus, que a gente realmente deixe para Deus, para que assim a gente possa experimentar dessa paz que Ele promete nos dar. É isso, gente. Abraço. E aí galera, tudo certo? E aí pessoal, beleza? Nós estamos bem, graças a Deus. Em meio a esse tempo em casa, né, temos aprendido muitas coisas. Uma delas é que Deus está no controle de tudo. Mesmo em meio a tantas incertezas que nós temos, a única que nós temos é essa, né, que Deus está no controle de tudo. E tem sido muito ruim ficar sem essa comunhão com a galera toda. Acho que isso é o que é mais complicado nesse momento. Menos de ficar lavando a louça depois do culto aí no sábado, né? Engraçadinho, né? Mas falou, galera. Espero nos vermos em breve. Muita saudade. Tchau. Boa noite para você que está nos acompanhando, nosso culto online do Superação. Como é bom vermos esses vídeos que acabamos de ver dos nossos amigos, dos nossos irmãos, o que eles estão fazendo em casa neste período de isolamento e distanciamento, enfim. Envie também o seu vídeo, você que ainda não enviou, quem sabe no próximo sábado seja o seu vídeo que passe aqui no nosso culto online para a gente poder matar a saudade, ainda que seja apenas por vídeo, mas a nossa oração é que o quanto antes nós estejamos mais uma vez reunidos presencialmente, para nós podermos nos abraçar, nos tocar, enfim, demonstrar afeto uns pelos outros, porque isso faz parte da comunidade de Jesus Cristo. E vamos continuar aqui no nosso tema, naquilo que nós estamos trabalhando aqui, nos nossos cultos de superação, que é o Evangelho em 8 palavras. Na semana passada nós vimos da primeira palavra das 8 que nós vamos conversar aqui sobre o Evangelho em 8 palavras, e a primeira palavra foi Deus. E nós pudemos ler a palavra de Deus e entender um pouco a respeito de quem Deus é. É importante que a gente saiba isso, quem Deus é, para que a gente se relacione com Deus a partir de quem Ele é, e não a partir daquilo que nós achamos que Deus é, ou daquilo que nós desejamos que Deus seja. Então, é importante sabermos quem Deus é. E hoje nós vamos para a segunda palavra dessa nossa série do Evangelho em 8 palavras. E a palavra de hoje, a segunda palavra da série é homem. E quando eu falo homem, obviamente eu me refiro à raça humana, eu me refiro ao Homo sapiens, ou seja, homem e mulher, como Gênesis diz que Deus criou homem e mulher. Então, quando eu falo homem, quando eu me refiro à segunda palavra do Evangelho em 8 palavras, por homem eu quero dizer homem e mulher. E o texto que eu trago é mais uma vez da carta de Paulo aos Romanos. Então, eu convido você aí a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. E eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo 22. Então, abra sua Bíblia, acompanhe comigo Romanos capítulo 11, versículo 22, diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Glória a Deus pela palavra dele, e nós vamos refletir nesta palavra de Deus. Deus é bom. A bondade de Deus, a benignidade de Deus está presente no nosso vocabulário, nas nossas canções, nos nossos estudos bíblicos. Nós estamos sempre acostumados a falar e a cantar acerca da bondade de Deus. E de fato, Deus é bom. Deus é muito bom. É algo do qual nós precisamos nos lembrar sempre na nossa vida, nos nossos dias, de que Deus é bom. É por isso que Paulo fala: considere a bondade de Deus. Nós devemos considerar a bondade de Deus. E nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde nós devemos considerar, sim, a bondade de Deus. Devemos nos lembrar da bondade, da benignidade de Deus. Deus é bom.
os salmos, os poetas que escreveram os salmos cantaram acerca da bondade de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E nós devemos nos lembrar disso nesses dias em que somos assolados, nesses dias em que o medo nos persegue, a ansiedade toma o nosso coração, toma a nossa mente. Nós devemos nos lembrar disso. Deus é bom. Devemos nos lembrar também de uma outra expressão que tem a ver com a bondade de Deus, que também está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, quando Paulo diz assim, que Deus é por nós. Então Deus é bom e Deus é por nós. Deus não está contra nós, Deus é por nós e Deus é bom. Nós devemos nos lembrar disso. A bondade de Deus se expressa para com a gente na sua graça, no seu amor, no seu perdão, na sua misericórdia, na cura dele, enfim. Deus é bom e a bondade é a qualidade de quem está inclinado a fazer o bem. E isso descreve com exatidão o caráter de Deus. Deus é um Deus inclinado a fazer o bem. Deus é bom, Deus é muito bom. Mas o texto que nós lemos aqui, Paulo está falando duas coisas. Paulo está falando para que nós consideremos a bondade, mas também consideremos a severidade de Deus. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Então, Paulo não está pedindo para a gente considerar apenas a bondade de Deus, mas ele também está nos pedindo para considerar a severidade de Deus. E a severidade diz respeito a ser severo, é a qualidade de quem é severo, de quem é rígido, rigoroso, implacável, imutável e inflexível. Ou seja, Deus é bom e Deus é severo. O fato de Deus ser bom não anula o fato de Deus ser severo. E o fato de Deus ser severo não anula o fato dele ser bom. Nesse texto aqui que nós lemos, de Romanos 11, Paulo está falando acerca de um contexto específico, do povo de Deus, do povo de Israel. E ele está falando que Deus tem para com eles bondade e severidade. Mas a verdade é que a bondade e a severidade de Deus se manifesta a todo homem, a toda a raça humana. E por isso nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Nós devemos entender o que é a severidade de Deus e considerar e ensinar e lembrar da severidade de Deus. Eu falei há pouco aqui sobre a bondade de Deus, e de fato Deus é bom. Mas eu não posso parar por aí e falar apenas da bondade de Deus, porque a instrução bíblica é: lembrem-se, considerem a bondade e a severidade de Deus. Falar sobre a severidade de Deus não é anular a bondade de Deus. Assim como falar dos perigos de uma piscina para uma criança é anular os benefícios da piscina. Enfim, é sinal de bondade eu alertar os meus filhos de que a piscina é funda, de que eles devem vestir boias, de que eles devem tomar cuidado, de que eles devem tomar o banho na piscina somente sobre os meus olhares. Enfim, é um sinal de bondade alertar. E também falar sobre a severidade de Deus também é um sinal de bondade. Muitas pessoas, elas têm a impressão, ao ler a Bíblia, uma impressão errada de que existem dois deuses na Bíblia. Existe o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus severo, um Deus bravo, um Deus com um chicote na mão, sempre disposto a castigar o homem. E o Deus do Novo Testamento, não. O Deus do Novo Testamento, Deus revelado em Jesus, é um Deus bonzinho, um Deus amoroso, um Deus que abraça, um Deus que acolhe, cuida, enfim. Mas o fato é de que a Bíblia não está falando de dois deuses diferentes. A Bíblia está falando de um Deus que é bom e um Deus que é severo. Eu citei há pouco aqui os poetas bíblicos, os poetas do Antigo Testamento, no Salmo, que falaram: Rei, dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Então, o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, é sim bom. Mas o Deus revelado em Jesus, o Deus que nós lemos acerca dele no Antigo Testamento, não é um Deus que deixa de ser severo. Pelo contrário,
observe comigo, acompanhe comigo esse texto que eu vou ler em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Olha só o que diz os versículos 8 e 9. Diz assim: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos e os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. São palavras de Jesus. Jesus falou muito acerca da severidade de Deus, porque a severidade de Deus se expressa nos seus últimos limites, na ira de Deus e no fato da existência do inferno. O inferno demonstra para nós que Deus é um Deus que age com severidade. Quando Jesus está falando, está fazendo essas comparações aqui, e ele fala sobre o fogo eterno, a palavra ali usada para falar sobre o fogo eterno é a palavra Geena. E essa palavra Geena era utilizada para se referir a um lixão que existia fora das muralhas de Jerusalém. Um lugar onde era levado o lixo da cidade, mas não só isso, era levado também os cadáveres de pessoas que eram considerados indignas. Era jogado ali no Geena também restos de animais, enfim, outras espécies de imundície. E ali naquele lugar usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo e queimar os detritos que estavam ali, e o fogo não se apagava. Então, quando Jesus usa essa comparação, ele está falando que é muito melhor estar presente no reino de Deus do que ser lançado ao fogo eterno, ao fogo que não se apaga, ao fogo do Geena. Mas quando os seus ouvintes o ouvem dizer isso, a mensagem que Jesus quer deixar para eles não é apenas de uma comparação, mas Jesus quer mostrar para ele o quão terrível é não entrar no reino de Deus, não ser encontrado no reino de Deus. Jesus está nos propondo um exercício de que é melhor ter isso do que ser jogado no fogo eterno. Ele está falando, é melhor você não ter um braço, é melhor você não ter uma mão, enfim. E se nós trouxermos para os nossos dias e fazermos um exercício dessas comparações, a gente pode pensar o que de pior pode acontecer na nossa vida. É só você pensar o que de pior pode acontecer na sua vida. Você que tem filho, por exemplo, você pode nunca mais ver o seu filho. Você que é casado, você pode nunca mais ter o privilégio de passar os dedos pelos cabelos da sua esposa, enfim. Ou você que é jovem, você nunca cursar uma faculdade, nunca namorar, nunca casar, nunca ter filhos, enfim. O que de pior pode já acontecer com você? Sofrer um acidente, ficar tetraplégico, contrair uma doença grave, enfim. Nesse exercício de comparação, de imaginar coisas ruins que podem nos acontecer e fazer um paralelo com o texto de Mateus, a verdade é a seguinte: é melhor isso, essa coisa ruim que pode acontecer, que você pensou, é melhor isso do que se encontrar fora do reino de Deus. Sabe o que isso quer dizer para a gente? De que o inferno é horrível. Porque o inferno é o lugar da ausência da bondade de Deus. O inferno é o lugar para onde as pessoas que diminuem a bondade, a glória de Deus, são levadas. É um sinal da ira de Deus sobre aqueles que diminuem a glória de Deus. E sabe por que eu estou enfatizando a bondade, a severidade de Deus a falar sobre a posição do homem no Evangelho? Porque há uma diferença entre a bondade e a severidade de Deus. E a principal diferença entre a bondade e a severidade de Deus é que apenas a severidade é merecida pelo homem. O homem não merece a bondade de Deus, mas o homem merece a severidade de Deus. E isso é uma mensagem da graça de Deus, porque Deus, sendo gracioso, Ele reparte conosco a bondade e a benignidade dEle. Mas o que nós merecemos não é a bondade de Deus, o que nós merecemos é a severidade de Deus. Acompanhe comigo um outro texto que
que está em Lucas, capítulo 12, versículos 4 e 5, diz assim, palavras de Jesus: Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Sabe o que Jesus está dizendo nesse texto? É como se ele estivesse falando assim para a gente: sério mesmo que você tem mais medo do que as pessoas pensam de você, do que o que eu penso de você? Sério mesmo que você tem mais medo, mais temor de como as pessoas vão olhar para você do que como eu vou olhar para você? É como se Deus estivesse falando isso para a gente. Você tem mais medo do que as pessoas podem lhe fazer do que o que eu posso lhe fazer? O máximo que as pessoas podem te fazer é te matar. Mas o que Deus pode te fazer é te lançar no inferno. Jesus está falando assim, quando nós temos mais temor aos homens do que temor a Deus, é como se a gente tivesse com medo de um gatinho e dando um tapa num leão. Como se a gente corresse e subisse numa árvore com medo de um gato, e quando a gente estivesse diante de um leão, nós fôssemos displicentes e dessemos um tapa num leão. O que o texto está nos informando é o seguinte, é que nós devemos temer mais a Deus do que aos homens. Nós não devemos ligar para as opiniões dos homens, mas nós devemos nos importar com o que Deus acha de nós. Como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, esse paradoxo do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento não existe. É um só Deus e nós devemos considerar a bondade e a severidade desse Deus. No Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, ou seja, depois de Jesus, olha só o que Paulo fala no capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo está falando acerca da ira de Deus, que é o que nós, seres humanos, merecemos por diminuir a glória de Deus e por transformar a verdade, por suprimir a verdade pela injustiça. Obviamente, o que eu estou falando aqui, a ideia não é assustar ninguém, não é querer que você vai para o céu com medo do inferno, porque o céu não é um lugar para pessoas com medo do inferno. O céu é um lugar para quem ama a Deus. O céu é um lugar para quem ama a Deus. Então, acreditar no inferno apenas não produz adoradores. Estar ciente da realidade do inferno não produz adoradores. Eu não posso persuadir, eu não posso nem forçar ninguém a amar a Deus, porque seria uma adoração inverídica. Eu consigo te convencer a ser bom moralmente, eu consigo te convencer a não cometer pecados, eu consigo te convencer, inclusive, a fazer boas obras, mas eu não consigo te convencer e te forçar a amar a Deus. Não é possível forçar ninguém a amar a Deus. Adoração não é escolher o menor de dois medos. Adoração é escolher adorar a alguém. E o que eu estou falando aqui é que o céu não é um lugar para onde vai quem tem medo do inferno. O céu é um lugar aonde vai quem decidiu adorar a Deus, ao único Deus vivo e verdadeiro. É por isso que a segunda palavra dessa série é homem. E o homem tem que saber isso, nós temos que saber isso. O Evangelho não é a boa notícia que nos livra apenas de uma vida bagunçada. O Evangelho é a boa notícia que nos livra da ira de Deus. E entre a bondade e a severidade de Deus, aquilo que nós merecemos é a severidade. Mas Deus prova o seu amor para conosco nisto. Romanos 5:8, que Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar quando éramos ainda pecadores. Ou seja, Deus é um Deus amoroso. É por isso que nós podemos dar graças a Deus pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz de Cristo. Porque é graças ao sacrifício de Jesus que nós passamos de pecadores nas mãos de um Deus irado
para filhos na mesa de um pai cheio de amor. É essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem do amor de Deus demonstrado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero fechar lendo o texto de Salmo 35, que diz o seguinte: pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Nós devemos saber isso, que Deus é um Deus severo e que Deus é um Deus bom. A bondade de Deus se manifesta também na severidade dele. E diante desse entendimento acerca da bondade, mas também da severidade de Deus, nós não devemos desafiar a severidade de Deus. Nós devemos apenas nos apegar ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é a mensagem do Evangelho, de uma mensagem que nos livra da ira de Deus e nos transporta para o reino da maravilhosa luz. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você a respeito disso tudo aqui que falamos, disso tudo que você ouviu e disso tudo que eu convido você a meditar durante a próxima semana. Mas neste momento, abaixe sua cabeça aí na sua casa e ore comigo neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela mensagem do Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo que o Senhor entregou para morrer em nosso lugar. Ó Pai, diante da realidade de que o Senhor entregou o seu próprio Filho, nós lhe pedimos que o Senhor nos livre da autoconfiança, nos livre da prepotência, do orgulho, ó Pai, nos livre, Deus, também da ansiedade, do medo, do temor aos homens, ó Deus, e nos livre do medo do futuro, da ansiedade do futuro, porque o Deus que entrega o seu Filho para morrer em nosso lugar, também não nos dará junto com Ele todas as coisas. Ó Pai, nós glorificamos ao Teu nome pela Sua bondade. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos tratado com amor e o Seu amor foi demonstrado a nós e nós podemos ter acesso a este amor, conhecendo mais acerca da mensagem do Evangelho. Deus abençoa cada pessoa que está assistindo este culto neste momento. Inunda os nossos corações, os corações das pessoas que estão assistindo com a realidade do amor do Senhor demonstrado em Jesus Cristo na cruz, demonstrado por nós em Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento...